Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Arena do Conhecimento Sindiosp. Sou a Larissa Loy, sou diretora do Sindiosp e vim aqui também em nome de todo o Sindiosp, como também do nosso presidente Francisco Balestrin, mediar esse momento tão especial para a gente. Então, obrigada por vocês terem escolhido estar aqui com a gente. E hoje o nosso papo vai ser com Guilherme Antônio Iglesias. E para mim vai ser um prazer conhecer um pouco mais sobre a VIP Rede. E aí eu vou deixar para o Guilherme contar um pouquinho quem que é a VIP Rede, qual que é o propósito de vocês. E mais do que isso, o que esse tema tem tanto a ver com o teu dia a dia? Bacana. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de falando um pouco sobre esse tema que tem se tornado cada vez mais relevante. E falando um pouco, eu sou o Guilherme Iglesias, né? Gostaria muito de ser parente do Julio Iglesias, mas infelizmente não sou. Tenho buscado essa árvore genealógica aí, mas não achei ainda. E eu sou hoje responsável pela operação de cibersegurança e serviços da VIP Rede. VIP Rede é uma empresa que nasceu no Espírito Santo, né, capixaba, e tem 20 anos de estrada, e é uma empresa que vem acompanhando a evolução da tecnologia no mundo. Então, a gente começou com uma operadora de telecom, né, atendendo internet mesmo, residencial. A gente virou para uma operação onde a gente conseguia atender empresas, né, com conectividade. Com a evolução, falando de nuvem e toda essa evolução da tecnologia, a gente começou também a se portar como uma empresa de data center, então hoje ainda é o carro-chefe da empresa, né? É um dos principais negócios da empresa hoje. E a vertical, né, a área de cibersegurança é uma área mais nova dentro do negócio, mas hoje tem uma representatividade muito grande porque o mundo ficou cada vez mais digital e a gente tem essa missão aí de tentar trazer um mundo um pouco mais seguro, né? É uma das missões que a gente tem. Então, uma empresa... A gente está com uma operação em São Paulo já tem aí 2 anos e essa parceria com o Sindiosp também tem nos ajudado muito, até porque a gente hoje trabalha muito, né, na área, na vertical de saúde. Então, temos grandes clientes, aí, grandes fundos de investimento e áreas hospitalares que a gente atende, tanto aqui quanto no Brasil afora. Então, é uma vertical que para a gente tem um carinho muito, muito grande, porque a gente sabe os desafios que são cada vez mais a necessidade do atendimento rápido, do paciente ali, de ter um bom atendimento, né? E a tecnologia tem que ser alavancar esse tipo de apoio. Vem se falando muito sobre inteligência artificial, então são temas que estão sempre juntos ali. A gente entende que a área hospitalar é uma área de saúde no geral, uma área que a gente tem um carinho, uma atenção muito grande. Perfeito. O Gui, ele é diretor de cibersegurança da VIP Rede, graduado em Segurança da Informação pela Universidade Católica de Brasília e tem MBA em Gestão de Pessoas. Eu gostei disso, hein? Ele tem o técnico, mas também se preocupou em cuidar de pessoas. E aí eu queria que você nos trouxesse um pouco sobre o conceito de cibersegurança e esse novo olhar da VIP Rede, olhando também para esse equilíbrio entre a transformação digital, mas também a transformação das pessoas. Bacana. A gente sabe que tecnologia, né, e qualquer área hoje, por mais que se fale em inteligência artificial, em automação, as pessoas estão sempre inseridas, né? E dentro de um mundo de tecnologia, a gente também sabe que, infelizmente, hoje o ser humano ele acaba sendo o elo mais fraco, né? Porque por mais controles que você crie, por mais tecnologia que você invista, às vezes algumas técnicas de ataque elas focam em comprometer o ser humano, né? E aí tudo aquilo que você criou de barreira, aquilo acaba sendo um problema. Então, o fato de estudar pessoas primeiro pela quantidade de gente que a gente gere, né, de pessoas que a gente gera. Então, hoje só meu time são 110 pessoas, então a gente precisa entender um pouco como é que a cabeça das pessoas funcionam, pessoas que se adaptam melhor com ambientes mais tranquilos, com rotinas, outros que gostam de desafios de cada dia estar num lugar diferente. Então, eu quis fazer gestão de pessoas para conhecer um pouco mais e tentar tirar a melhor performance para entregar resultados melhores. E aí, assim, falando de cibersegurança, a gente, né, a pandemia ela acelerou muita coisa no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo. E esse acelero, ele de certa forma foi muito positivo para algumas coisas, mas muito negativo para outras também. A gente teve um aumento significativo em ataques, né, até porque muitas empresas aceleraram a digitalização desse processo, tiveram que da noite para o dia migrar operações gigantes
de empresas para dentro de casa, cada vez mais as pessoas dependendo de utilização de computadores, né, para estar executando o seu trabalho, a grande maioria. E é um dado legal que no passado, o passado é 4 anos atrás, os maiores índices de ataques eles aconteciam nos períodos de férias escolares, porque muita vulnerabilidade, as crianças com 10 anos, 12 anos, ali com um pouquinho de conhecimento e um vídeo no YouTube, ela conseguia executar. Então, isso acabava acelerando muito, porque elas tinham muito tempo à toa ali para poder fazer. Isso na pandemia, isso acelerou muito também por diversos outros fatores, né? E assim, a gente tem os hospitais vêm passando, né, a área hospitalar vem passando por uma transformação, prontuário eletrônico, cada vez mais ali a dependência de sistemas, e hoje a área de saúde, algumas empresas de pesquisa de cibersegurança, elas falam que existe uma epidemia hoje na área de saúde. Então, saiu um relatório ano passado de uma empresa de cibersegurança que o Brasil hoje tem uma média de 1.600 ataques a empresas de saúde por semana. Então, é um número assustador, é algo que assim vem crescendo exponencialmente, porque a gente fala muito que o dado ele virou o novo petróleo, né? As pessoas cada vez mais querem buscar informações, querem buscar dados, e isso hoje qualquer empresa precisa de dado para operar. Tudo é muito sistêmico. Então, essa digitalização, essa necessidade de estar online, esses dados sensíveis, né? A área hospitalar trata muito dado sensível, tem muito dado de paciente, enfim, tem muita coisa que é sensível, e isso se tornou uma mina de dinheiro, né, para os atacantes. Então, a busca nossa hoje é sempre em trazer mecanismos e um pouco também de desmistificar algumas coisas. A gente sabe que cibersegurança acaba sendo algo muito caro, né? O orçamento de hospital é sempre apertado, a área de tecnologia é sempre vista ali muitas das vezes ainda como uma despesa e não como um investimento. Então, a gente tem tentado equilibrar um pouco esses pratos. Normalmente ali uma possibilidade de ter uma proteção mínima, caso o pior aconteça, né? Como é que a gente sai do outro lado? Como é que eu posso retomar minha operação? Mas, assim, a gente tem tido essa busca incansável aí por essas ações. Muito bom. Você falou aí um pouquinho sobre estruturas de hospitais. A gente do Sindiosp, além de ser o sindicato de hospitais, a gente também representa clínicas e laboratórios. Esse tema ele também é sensível para todos. E aí eu queria que você fosse um pouco mais nesse quesito da segmentação do nosso sistema de saúde, mas além disso dos portes, né? A gente tem hospitais que têm uma grande área de TI, mas tem hospitais que eles não têm essa área de TI. Então, como que a VIP Rede se estrutura nesses projetos? Como que vocês entendem o tema cibersegurança, olhando para tanto a complexidade do sistema em termos de segmentação, como também a complexidade do sistema olhando para porte de instituições? Excelente. Eu acho que assim, é um tema muito pertinente, porque hoje muita gente acha que só vai acontecer com os grandes, né? Só os grandes que são alvo, e infelizmente não é uma realidade, né? A gente entende hoje que existem ataques direcionados, né? Através de pesquisas ou de fontes, né? Que a gente chama de dark web, deep web, a gente consegue ter informações estratégicas sobre potenciais ataques, mas hoje existe muito ataque baseado em oportunidade, principalmente pelo fato desses menores terem infraestruturas talvez menores, mais enxutas, e isso acaba tendo uma vulnerabilidade maior. A gente, dentro da VIP Rede, a gente prega que não existe um cliente menor cliente, não existe um tamanho de cliente. Existe uma solução que a gente vai aplicar para os pequenos, para os médios, para os grandes, e tem que ser tudo proporcional, né? Aproveitar que está descontraído, eu sempre brinco que a gente não pode comprar um 38 para matar um elefante, nem uma bazuca para matar uma formiga. Então, dentro dos menores, dentro das clínicas, né, existem hoje as mesmas necessidades na prática, né? Hoje, uma rede corporativa, um Wi-Fi corporativo, todo mundo hoje, ninguém quer usar mais cabo, acesso a sistemas. Muitas das vezes essas clínicas elas têm uma matriz onde concentra tudo, mas tem diversas clínicas espalhadas que precisam se conectar. Às vezes, algumas já têm iniciativa, vamos para uma cloud, e às vezes tem a sensação de que estar na cloud vai estar seguro e não é uma realidade. Então, a gente ajusta a expectativa e a necessidade. A gente olha muito hoje para o que tem dentro de casa. Toda empresa hoje, basicamente, ela tem, a gente chama de três produtos ou serviços que toda empresa tem hoje. Tem uma gestão de identidade, onde você cadastra os seus usuários ali, que a gente chama de AD.
minimamente um antivírus e minimamente um firewall ali, que é um controle que delimita a rede interna e rede externa. Então, basicamente, todas as empresas têm isso. Só que, pela forma como as coisas são concebidas, equipes muito enxutas, na maioria das vezes esses projetos são feitos a toque de caixa, muitas das vezes para reduzir custo, o time interno que faz a implementação, e acaba você tendo a falsa sensação de que, por ter produtos de segurança, você está protegido. E muitas das vezes é muito mal configurado. Então, a gente tenta ter um olhar diferente. Primeiro, antes de falar de aquisição, de compra, de qualquer outra coisa, vamos olhar para o que tem dentro de casa, apertar os parafusos certos para minimamente a gente poder ter uma estrutura que ela seja condizente com o porte da empresa, condizente com a necessidade, com a criticidade, e aí sim, depois de avaliar e ter certeza que tudo isso, tudo que já existe está dentro das melhores práticas, aí sim a gente começa a apresentar algumas soluções para a gente ir para o próximo nível, né? A segurança ela é uma jornada, ela é uma maturidade que precisa muito do engajamento da alta direção, principalmente. A gente vê muito caso, por exemplo, que às vezes a TI vem e faz um bom trabalho, mas por algum motivo aquilo ali, o bloqueio é sempre uma dificuldade para o usuário, né? Bloqueou, e aí às vezes vem um top-down ali, não, libera porque o fulano está reclamando, e aí aquilo ali acaba abrindo uma vulnerabilidade muito grande. Então, é uma maturidade de segurança, precisa do apoio da alta direção, e a gente busca muito avaliar a necessidade, o tamanho do negócio, e a partir dali sim dimensionar soluções específicas para atender cada uma dessas necessidades. Perfeito, Gui. E aí eu vou, antes de passar para vocês, se vocês tiverem perguntas, mas assim, eu queria te perguntar assim, a gente vê toda semana, pelo menos gestores, a gente vê notícias de grandes grupos sendo atacados e de diversas formas, né? A gente não vê só, às vezes o ataque ele está atrás de um hacker desconhecido, mas às vezes ele está dentro de um fornecedor. Ele está dentro de um próprio funcionário do hospital ou de um laboratório. Conheço casos, e aí, por questões de aproximação, que um funcionário na Índia implantou lá e atacou uma rede aqui gigantesca no Brasil. Então, assim, a gente vê que aquele papo que a gente teve no início da tecnologia e pessoas, eles estão o tempo todo atrelados. E eu queria que você me dissesse assim, esses cyberataques, mesmo muito frequentes, como que a gente pode ter certeza, ou se não existe essa certeza, que nós estamos no alvo, que nós estamos com o nosso sistema de segurança, vou ser redundante, mas seguro. Então, como que você poderia nos dizer assim, olha, Lari, a gente não pode ter certeza, mas isso aqui tem que estar... Me conta, que eu estou curiosa, eu estou olhando para o Daniel ali, que ele que tem que cuidar do nosso SINDIOSP, hein? Infelizmente é uma pergunta que assim, não existe uma segurança de que os dados estão protegidos, né? Hoje, infelizmente, não é mais se vai acontecer, e sim quando vai acontecer. E a próxima pergunta é quão preparado a gente está para responder isso. Então, assim, obviamente existem diversas medidas que podem ser feitas para, quando a gente fala de ataque por oportunidade, encerrar essas oportunidades e tirar essas fraquezas, essas vulnerabilidades que poderiam gerar uma oportunidade. Quando é um caso direcionado, existem sim hoje formas de pesquisa de mercado, de inteligência de ameaça que trazem ataques direcionados, forma como esses ataques vão acontecer, isso traz uma forma da gente agir antes. Mas, assim, na prática, o fator humano hoje tem sido um grande problema. A gente tem visto, né, até por participar desses fóruns, dessa dark deep web, que muitos dos grupos que fazem ataques, e cada vez mais as empresas têm investido em cibersegurança, têm dificultado muito os ataques. Então, eles têm feito o recrutamento de funcionários. Então, eles disparam informando que se o funcionário, por exemplo, compartilhar uma credencial ou fornecer uma VPN, alguma coisa nesse sentido, e o ataque for bem sucedido, eles pagam uma comissão em cima do resgate que foi conseguido, isso em criptomoeda, então não existe rastreio disso, então acaba dificultando muito. Então, de fato, o fator humano hoje é uma preocupação, a gente precisa, sim, além da tecnologia, conscientizar as pessoas, trazer as pessoas para o dia a dia, para entender qual que é a realidade da TI, entender qual que é o impacto de fato. O RH nesse processo tem um papel fundamental. E aí, assim, não existe uma bala de prata, mas a gente fala que a única garantia
A única garantia que a gente tem de que o ambiente vai voltar é tendo backup. Então é a cópia de segurança. Essas cópias de segurança, elas são assim fundamentais para qualquer operação. Porque por mais que você invista em tecnologia, segurança, em produto, em qualquer outra coisa, em algum momento esses controles eles podem falhar. E se esses controles falharem, como é que a gente volta esse ambiente? A única forma é com cópia de segurança, é com backup. Então, hoje, o backup ela é uma preocupação principal, porque muitas das vezes esses backups eles não atendem a regra de negócio, ou seja, eu tenho uma demanda de voltar a um backup de no máximo 15 minutos atrás, por exemplo, só que o backup às vezes é de 2 dias atrás, então a gente tem uma perda de dados muito grande. Às vezes a infraestrutura não suportam a carga desse backup, que a demanda vai aumentando, e muitas das vezes esses backups são criptografados também, por uma ausência mínima de gestão desses ambientes de backup. Então, assim, hoje a preocupação principal é backup. A gente precisa ter esses dados, backup, 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 backup. Dentro de casa, fora de casa, em nuvem, em fita, enfim, qualquer dispositivo que minimamente consiga nos trazer a operação de volta em caso que o pior aconteça. E minimamente alguns controles que são legais de serem feitos já com o que existe dentro de casa hoje, mas infelizmente não tem uma bala de prata. Muito bom. Alguém tem pergunta? Vou passar então aqui para o Goulart. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Uma pergunta e uma curiosidade, né? Existem várias entidades, né, que acham que já tem uma segurança, tá? Então é difícil vender ideia. Eu conheci há muito tempo, né? Não deve nem ser concorrente seu. A maneira como ele provava a fragilidade do sistema dele, inclusive em hospital. Ele assinava um acordo de confidencialidade e ele prometia que tudo que ele fizesse depois seria apagado, e ele era, vou chamar de hacker do bem. Então ele entra no sistema e prova, ó, eu fui lá e vi o exame desse fulano aqui. Você faz alguma coisa desse tipo? Muito legal a pergunta. De fato, isso existe, ainda é uma realidade, e é uma das ferramentas que a gente usa muito hoje para testar controle. Dentro do mundo de cibersegurança, a gente geralmente divide as equipes que a gente chama em duas equipes, que é o que a gente chama de time azul e time vermelho. Então, o time azul é focado em defesa, estratégia de defesa, e o time vermelho é focado em estratégias de ataque. E a gente faz muito isso. Então, e assim, a gente tem alguns cases até legais, por exemplo, usando engenharia social. A gente fez recentemente numa empresa que tem 200 unidades no Brasil afora. A gente foi lá no site deles e a gente faz, de fato, acordo, né, que é o NDA, assina, e a gente foi lá no site deles, pegou a unidade mais remota dele lá no Mato Grosso, fizemos uma ligação informando que era do time de TI, que a gente tinha identificado uma instabilidade. E para qualquer usuário que você liga hoje, fala assim, você está com problema na Wi-Fi? Sempre tem. Sempre vai ter usuário com problema na Wi-Fi. Ah, o senhor está com problema na impressão? Sempre vai ter. E aí o cara deu acesso ao time, a máquina através de acesso remoto, a gente ficou conectado 3 dias no ambiente deles, e aí fizemos uma série de levantamento de informações, enfim. Isso, de fato, é uma prática, e é uma prática muito legal, principalmente quando você tem uma estrutura de segurança, e a gente, por melhores práticas, geralmente você tem ou uma empresa, um parceiro que faz a defesa, e você tem uma outra empresa ou parceiro que faz o ofensivo, né? Então, por quê? Geralmente quem defende, não é legal testar, porque você tem alguns viés ali que você não vai querer usar. Então, você vai pegar o cara que está disponível ali, um outro parceiro para poder fazer isso. Então, a gente faz os dois mundos, tanto ofensivo quanto defensivo, e aí tem cliente que a gente tem só o escopo de ofensivo, tem cliente que a gente tem só o escopo de defensivo, e aí tem vulnerabilidade na aplicação, pode ser por engenharia social, pode ser por tentativa de credencial. Hoje a gente usa técnicas que a gente chama de fontes abertas, ou seja, todo mundo hoje tem uma rede social. Todo mundo tem um LinkedIn, tem um Instagram, tem às vezes um WhatsApp que está com a foto pública ali, e o pessoal começa a fazer pesquisas em cima disso para poder procurar informações para quando a gente entrar em contato, passar uma veracidade. Teve um caso que deu errado porque o analista ele tinha um problema de dicção da empresa. E aí o nosso não identificou isso, e aí o pessoal na hora maldou lá e não funcionou. Mas na prática a gente faz muito esse tipo de pesquisa. Então, trazer o usuário para esse processo, conscientizar ele, que até o que ele posta, por exemplo, teve uma empresa que a gente fez, que se você digitar o nome do endereço da loja deles no Google, o pessoal tem muita mania de postar foto da empresa. Então, pelo Google a gente viu
onde que ficava o data center, onde que ficavam as informações, tudo de fotos internas que foram tiradas. Então, até esse processo de rede social do funcionário para dentro da empresa e fazer uma postagem é um risco muito alto porque pode expor informações críticas do ambiente e facilitar um ataque. Não sei se esclareci. Ô Daniel, sabe aquele 360 que a gente filmou? Apaga, pelo amor de Deus, que agora eu tô comendo. Daniel filmou um 360, gente. A gente está alvo de ataque. Estamos lascados, amigo. Tô assustada com você, hein? Você não é nada dançarino. Você realmente. Alguém tem pergunta, turma? Vamos lá. Guilherme, você podia trazer para a gente assim, qual o investimento médio, mais ou menos, para garantir a segurança e a privacidade dos dados da empresa? Tá. Isso é um tema muito polêmico, né? Porque a gente primeiro precisa fazer uma análise para entender o tamanho do ambiente e quais são as dificuldades, como é que está a estrutura de TI, até porque a gente, período da LGPD, por exemplo, acho que é um tema que todo mundo está sempre ali falando, privacidade, ele acelerou algumas coisas, mas ao mesmo tempo também muita empresa, né, a gente fala de que acaba assessorando mal os clientes, está sempre focado em vender solução, vendeu muita coisa para o cara ir lá e simplesmente falar, não, eu estou adequado à LGPD, e muitos desses clientes compraram muita coisa sem saber na prática o que precisavam. E a vida ela é feita de expectativas. Quando você está contratando um serviço, você tem uma expectativa, e às vezes na prática o cara está te vendendo, ele tem outra expectativa. E aí, fizeram investimentos altos, às vezes coisas que não precisavam, para uma possível adequação, e isso acabou gerando diversos transtornos e acabou também queimando muita verba nesse sentido. Mas, tentando encaixar um pouco sua pergunta, existem investimentos que podem ser muito pequenos, que às vezes o cara já tem praticamente tudo dentro de casa e precisa ali de uma boa consultoria para entender o que tem e ajustar algumas coisas, mas à medida que a maturidade vai aumentando e que os ambientes vão aumentando, esses investimentos eles podem ser de fato milionários, e aí vai muito do qual que é o risco do negócio, o risco da exposição da marca, qual que é o custo de uma operação dessa parada, para a gente poder minimamente tentar fazer uma conta e falar, cara, faz sentido fazer esse tipo de investimento ou não. Mas tem para todos os sabores e todos os bolsos hoje, mas a gente consegue atender desde com projetos muito pequenos, que às vezes, muitas das vezes não exigem nem investimento, é basicamente uma análise e apertar os parafusos certos, mas existem soluções de milhares de dólares. Então, é muito entender a necessidade, às vezes, com a estrutura de uma clínica, por exemplo, pequena, eu só preciso de um acesso mínimo de segurança ou garantir que os acessos aos sistemas principais sejam seguros, e aí vai um investimento muito pequeno. Mas, às vezes, uma grande operação, e a gente tem atendido muitos fundos que vêm comprando operações pelo Brasil afora. Então, você tem um ambiente totalmente descentralizado. Então, isso dificulta muito, encarece muitas das vezes, mas é muito em cima de análise, sabe? É complicado dar um chute de número, porque pode assustar ou pode gerar expectativa. Não, realmente é barato. Então, é caso a caso. Legal. Então, os casos são olhados tanto na parte de segmentação como em porte também. Exato. Legal. E o que já existe dentro hoje, né? O que Perfeito. Já foi feito de investimento para a gente simplesmente não chegar e jogar para você entender a construir. maturidade também, né? Exato. Não tratar todo mundo igual. Muito bom. Alguma pergunta? E tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Eu sou de TI também, tá? Legal. E sou fornecedor, né, de Se eu falei soluções. alguma besteira, você me Não. desculpa, Mas eu queria pôr uma questão aí para você que seria legal desenvolver aqui com o pessoal. O que a gente vê normalmente no mercado, né? Eu falo o seguinte: a gente é assaltado no momento em que você está distraído, né? Então você protege sua casa toda e de repente você acha que está totalmente seguro, já apareceu novas técnicas de invadir sua casa e você é pego de surpresa. E na TI a gente não foge disso. Então, o que a gente vê muito, e principalmente em instituições pequenas, clínicas pequenas, hospitais de pequeno porte, o pessoal gasta um dinheiro cuidando da segurança e relaxa. Então, agora eu estou seguro. E só que os bandidos estão cada vez mais eficientes, mais profissionais, mais ousados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nisso, porque muitas instituições acham que fazem o investimento, está bem, mas esquece que daqui 3 meses já tem novas técnicas de invasão, daqui 6 meses já criaram novos mecanismos, e aí volta a ficar vulnerável, volta a ser assaltado. Queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, legal, assim, obrigado pela contribuição. Acho que é um tema muito pertinente, porque
de fato, tudo é muito vivo, né? Os sistemas são vivos, a operação hospitalar é viva, tudo é muito vivo e é o tempo inteiro ali, as operações no geral, né? E a gente tem que acompanhar esse processo, né? Não existe simplesmente ir ali, fazer uma adequação e deixar aquilo ali, daqui 3, 4 anos, olhar de novo. Então, existem sim hoje, né? O nosso trabalho hoje, a gente faz de duas formas, né? O primeiro ali, essa primeira adequação, né? Vamos olhar, tirar uma foto do ambiente e propor essa melhoria, mas ao mesmo tempo existe um trabalho continuado, que é o que a gente chama de monitoramento de segurança. Então existem hoje dentro da nossa estrutura, o centro de operações, que a gente tem um monitoramento 24/7, com todos os indicadores e processos e sistemas e tudo que está acontecendo no hospital. E, infelizmente, a maioria das vezes, por exemplo, os ataques eles acontecem em finais de semana ou geralmente na sexta-feira abençoada, né? Que é no final do dia. Então, é o momento que tem menos gente olhando e vulnerabilidade acontece todo dia. A gente fala muito que vulnerabilidade é igual enxugar gelo, né? Você corrige uma hoje, aparece 10 amanhã. Então, é um processo que ele não tem fim. E assim, na área de cibersegurança é a mesma coisa. Então, e aí as rotinas das empresas são a área de negócio cada vez demanda da TI inovação, né? A gente precisa inovar, a gente precisa botar mais sistemas. E aí os prazos são cada vez mais apertados, porque eu preciso entregar um BI, eu preciso entregar um aplicativo, eu preciso entregar um portal novo, e tudo isso é um desenvolvimento. Tudo isso existe um processo e, na maioria das vezes, os prazos são apertados, o cara precisa lançar, e ninguém olha para o lado de segurança. E, infelizmente, também o time de segurança ele é sempre visto como um problema, né? Fala, não bota cara de segurança não, porque o troço vai demorar uns 6 meses para sair, lança do jeito que está mesmo. E é um processo continuado, né? A gente precisa estar olhando o tempo inteiro para vulnerabilidades, a gente precisa estar olhando o tempo inteiro para mudanças do ambiente, né? Eu brinco muito fazendo analogia de que qualquer ambiente hoje ele é igual um castelo, você tem um monte de janela. E aí, cada janela dessa, ela exige uma câmerazinha que você está monitorando e tem alguém ali no back-office ali olhando essas câmeras. Só que você tem arquiteto no meio do caminho, o cara fala, bicho, a iluminação disso aqui não está legal, a ventilação não está legal, a gente precisa abrir uma janela nova. E ele vai lá, abre a janela, mas não avisa para o time de segurança, senão aquela janela não tem câmera. Então, é de fato uma dor e uma necessidade disso ser continuado. A tecnologia ela é muito cíclica, né? Hoje o produto que está atendendo, às vezes amanhã já não é o melhor do mercado mais. Né? Às vezes contratos longos, a gente fala muito, tem muita empresa que para amarrar faz um contrato de 60 meses. No cenário de tecnologia, hoje 12 meses é uma vida. Então a gente precisa estar antenado a isso e entender que cada vez mais esses contratos de pequeno e médio prazo são saudáveis para o negócio também, porque pode ser que no meio do caminho mude tudo. Hoje a Cláudia, ontem a Cláudia era muito legal, hoje já tem uma iniciativa que muita empresa está voltando para dentro de casa por questões de segurança, por questões de custo. Então, precisa de fato ter esse olhar continuado, isso é um trabalho diário, todo dia ali. Responder chamado, né, que o time da TI mais faz é responder chamado, mas também olhar para o ambiente, para a sustentação do ambiente. Daniel, sabe aquela janela lá? Esquece também, pelo amor de Deus. Essa fama do pessoal de TI de segurança na minha empresa a gente tinha um apelido para o menino que ele era Netão. Tudo que a gente pedia para ele, ele falava, não é tão simples assim, não. Então a gente apelidou ele de Netão e aí ficou até hoje. Guilherme, como que a cibersegurança ela se integra com a LGPD? Bacana. É um tema que é muito anda junto, mas ao mesmo tempo é muito controverso, né? A LGPD ela veio para regulamentar algumas formas de acesso ou de compartilhamento de dados pessoais. Só que, na prática, a gente viu que ele acelerou muita coisa também, né? O que acontecia no passado? Os hackers do mal, nesse caso, faziam algum tipo de ataque e fazia o roubo desse dado. E aí, o que acontecia? Eu tenho um backup, voltei ao ambiente, fiquei ali, deu uma exposiçãozinha, um impactozinho, beleza, foi. Voltou, né? Só que agora a extorsão por conta da LGPD ela virou dupla, né? Eu vazei, eu tô com o seu dado na mão. Se você não pagar o resgate, eu vou vazar esse dado. E aí vem uma sanção, por exemplo, da LGPD e te multa provavelmente por conta desse vazamento desse dado. E o dado sensível hoje, você tem dados de paciente, principalmente, a gente fala muito assim, coisas que às vezes o pessoal não para pensar, mas hoje, por exemplo, principalmente em São Paulo, né? Você tem muita gente, artistas famosos, pessoas influentes,
consomem serviço de saúde, que esse dado está em algum lugar, que seja no hospital público, que seja numa clínica, e que se esse dado vaza, não é só impacto para a marca, é um negócio que é uma exposição muito grande para pessoas já famosas, né, vamos dizer assim. Então, isso é um agravante maior. Então, a LGPD, ela, de fato, ela vem tentando trazer um pouco dessa maturidade de segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, assim, né, é uma opinião muito mais minha do que qualquer outra coisa. A forma como foi concebida, ela não acompanha a forma como o Brasil funciona. Então, assim, a LGPD foi implementada. A gente teve vazamento de dados de um monte de órgão governamental. Foram os principais que tiveram vazamento. Então, na prática, está funcionando? Foi mais, assim, no meu entendimento, uma fábrica de movimentar dinheiro para muita coisa. Existe, sim, ao lado da privacidade. A gente precisa, sim, respeitar cada vez mais essas regras. O usuário tem que ter o direito, de fato, desse dado dele estar preservado, e as empresas têm tentado fazer esses mecanismos para ajustar. Mas opinião minha, pessoal, é que a LGPD ela acelerou muito mais o processo de problema do que, de fato, benefícios para quem está na prática ali. E é um desafio. A privacidade do dado hoje é um desafio, né? Você tem dado exposto em um monte de lugar, câmera de segurança, uma série de coisas que se você for parar para ir no detalhe ali, você fica doido, porque é muita coisa, é muito detalhezinho onde tem. Então, tem que deveria andar junto, não deveria ser complementar ao outro, né? A privacidade, usar a cibersegurança para proteger o dado. E a lei, nessa prática, ela é muito assim, se você vai usar uma baita de uma estrutura de segurança, você vai usar um papel de pão para gravar os negócios, salvar e deixar dentro da gaveta que ninguém tem acesso, não muda muito. Você só não pode deixar que ninguém leia seu papel de pão. Então, acho que ainda precisa uma maturidade maior, investimentos corretos, não só investimentos, precisa fazer um cheque aqui na lista de pendências e eu vou comprar isso aqui. Não tem, não é uma bala de prata. Não existe um modelo de caixinha que vai atender e resolver todos os problemas. Não sei se respondeu. Perfeito. E aí eu vou querer só fazer aqui para fechar, eu vou te dar um caso real. E aí você vai me dizer assim, por onde a gente iria começar? Dentro dos produtos da VIP Rede, por onde começar? Porque, de verdade, é um tema complexo, né? Para quem não é da área, é um tema que a gente olha e fala, vamos deixar para amanhã, gente, que é complexo, né? Vocês já vem identificando problemas. Então, assim, a gente precisa cuidar dos problemas, né? Você acabou de dizer também que é uma relação duradoura. É quase um casamento. Então, a gente precisa cuidar do casamento. Exato. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa de 40 funcionários, com 40 máquinas, e eu tenho um serviço que eu disponibilizo para os meus clientes alguns dashboards de dados. Então, eu tenho um canal onde ele é logado por meus clientes e eles acessam alguns dados meus. Mas para que eles acessem dados, eles têm que colocar dados pessoais. Lá dentro também tem o login de pessoais, o meu pessoal interno. E minha empresa ela é médio porte, vamos dizer assim, em termos de faturamento. Por onde começar? Se você fosse nos indicar um caminho de produtos, por onde começar? Simplifica para a gente, assim, olha, é simples. Começa por aqui, depois a gente avança para a segunda fase. Bacana. E é um caso que é a realidade da maioria das empresas hoje, né? Então, por exemplo, você citou aí que eu tenho alguns dashboards que eu preciso disponibilizar isso. Provavelmente esses dashboards têm dados sensíveis. E aí, começa a partir daí. Eu disponibilizo usuários para que essas pessoas ou essas empresas acessem esses dashboards. Se esse dado vaza, se essa credencial vaza, né? Se o usuário vai lá, por exemplo, para facilitar a vida aqui, eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o impacto, por exemplo? Como é que você sabe minha senha? Então, mas bota um 7 no final que dificulta, que geralmente é de 1 a 6 ou é de 1 a 8. Então, você botou 1, 2, 3 até 7, vai dar bom. Mas, assim, na prática, consomem-se muitos serviços, né? E aí, dentro dessa empresa, como qualquer outra, uma empresa de pequeno e médio porte, você tem estruturas internas. Você deve ter um sistema de folha de pagamento, você tem um sistema de conta pagar e conta receber, você tem uma estrutura onde tem um servidor de arquivo, que sempre tem aquela planilha ali que o cara elaborou ela e tem uma porrada de máquina que só ele sabe mexer.
que contém informações críticas, que nenhuma empresa nasce grande, já com sistema estruturado, nada disso. Então, tudo ela existe aquele processo de evolução. Então, tem dado sensível que está em planilha, que está em Word, tem muito documento que está dentro do servidorzinho ali, gravado ali, com certeza. Então, assim, como é que a gente começa? Fazendo uma foto, ou o que a gente chama de assessment desse ambiente. Vamos entender como é que isso está hoje? Quais são os controles que a gente já tem? Provavelmente já comprou um antivírus no passado, que alguém falou que tem que ter. Provavelmente já tem um firewall lá de borda, que é o que delimita, que faz balanceamento das internet. Provavelmente tem uma estrutura onde você gerencia esses usuários, que é o que a gente chama de AD, né? O nome carinhoso é o AD. Então, eu preciso enxergar como é que esses caras estão. E aí, a TI em si, cada vez mais ela é demandada, e é o seguinte, é uma pessoa para dar suporte, para implementar sistema, para consertar a impressora, a gente recebe chamado, às vezes, que o ar-condicionado parou de funcionar, vai para a TI também. Lá atrás, né, porque eu trabalhava com Service Desk, eu já recebi chamado de vaso entupido. Então, assim, é a realidade da TI, e muitas das vezes é um menino do computador para resolver isso tudo. E aí, o Netão, exatamente. E aí o que acontece muito? Se eu estiver falando com a PC, vocês me corrigem aqui, viu, gente? Não deve ser a realidade de todo mundo, mas assim, entrou um sistema novo que a empresa precisa desse sistema aqui. E aí chamou o Netão para ir lá instalar o sistema. Só que o Netão tinha implementado os controles de segurança lá atrás, e aí o sistema começou a dar um monte de pau, não estava precisando de permissão. O Netão tinha um monte de coisa para fazer, impressora parada, um monte de gente reclamando. O que ele fez? Vou botar aqui o que a gente chama de dono de tudo, que é o domínio de mim, e botou lá, funcionou, tá liberado aí, eu vou lá fazer outras coisas. E aí o que aconteceu? Essa credencial dele é fraca, ele nunca trocou a senha, porque para ele dá muito trabalho ter que ficar decorando senha. Essa credencial foi comprometida. E essa credencial é o dono de praticamente tudo. Se essa credencial é comprometida, por exemplo, o impacto que é gerado a partir da criptografia dos dados no ataque, né, hoje é o mais comum, é o que a gente chama de ransomware, né, que é o sequestro do dado. Né? Ele pega aquele dado, criptografa ele de forma que é impossível de você descriptografar, e você só consegue ter ele de volta com o pagamento do resgate. E aí comprometeu tudo, criptografou tudo, e não tem o que fazer, não volta, não tem como, tem como voltar, não tem. Ou volta um backup, ou a chance de você conseguir descriptografar ela é muito pequena. Então não dá para trabalhar com essa sorte. E aí, isso é um cenário comum de todas as empresas. Então, como é que a gente começaria? Vamos entender na prática quantos usuários com poder supremo tem dentro da rede. Vamos criar políticas, por exemplo, muitos dos vetores de ataque hoje, que a gente chama, são ataques, por exemplo, de força bruta. Ele está tentando a senha ali, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ninguém está vendo. Então, eu posso criar uma política que é simples de fazer. Quando ele errar a senha 5 vezes, vai bloquear a conta. Então, eu já evitei muita coisa. Será que lá na hora que o Firewall foi implementado, cara, faz rapidão aí, porque tem que começar outro projeto aqui, foi comprada uma solução gigante que tem todas as funcionalidades, mas você não está usando nada dela, porque foi usado o basicão, não tem nenhuma política, não tem nenhum filtro, não tem nada, está só balanceando a internet. O antivírus, cara, do jeito que o pacote vem, você instala. Então, assim, minimamente a gente precisa, vamos olhar para dentro da estrutura que já tem hoje, passar um relatório de todos os parafusos que precisa ser apertado, e aí às vezes acontece de só ter um netão e ele não consegue apertar o parafuso, então a gente entra junto para poder apertar os parafusos certos, e principalmente o backup. Será que eu tenho esses backups tão protegidos? Tem rotinas corretas de backup? Mas está tudo na nuvem. A nuvem ela te entrega, na maioria das vezes, a disponibilidade e a integridade, mas o backup é sua responsabilidade. Então, muitas das vezes no contrato, quando fecha, ninguém olha para isso. Não, está na nuvem, está protegido. O usuário apagou uma planilha, não tem backup, não tem como voltar. Então, o dado foi comprometido, foi criptografado, não tem como voltar. Então, é uma realidade da maioria das empresas. Pode ser que depois dessa análise a gente fale assim, cara, vocês estão num nível de maturidade muito legal. E é uma consultoria que é feita em horas, basicamente. Então, dependendo do tamanho do ambiente, 20 horas, 30 horas é mais do que suficiente. E a partir dali a gente começa a entender, para onde a gente quer ir agora? A gente fala que nenhum ataque ele acontece da noite para o dia. Ele está dando evidências disso. Então, eu posso simplesmente apertar os parafusos e gerenciar aquilo ali, mas eu posso ir para o próximo nível, que é monitorar aquilo ali. Então, qualquer comportamento suspeito, eu vou gerar alerta, eu vou gerar incidente, eu vou ter um time de resposta a incidente, que a gente chama, para poder apoiar no processo de recovery do ambiente. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa
erradicar, no caso de algo aconteça, a gente precisa auxiliar no processo de que o ambiente volte. E a gente tem casos, por exemplo, que voltei um backup, mas não foi tratado a causa raiz. E aí o que acontece? 10 minutos depois o ambiente caiu de novo. E aí você imagina um cenário onde você tem 10, 15, 20 unidades. Até você identificar qual foi o paciente zero, né? Aonde que começou, como é que foi, às vezes você fica 1, 2, 3 dias com o ambiente todo desligado para poder investigar o que aconteceu, para poder corrigir, para a partir dali começar a fazer a recuperação do ambiente. Então é uma maturidade. Hoje se eu ficar com o ambiente parado 2 dias é ok? Não precisa fazer grandes investimentos em monitoramento. Não, eu não posso ficar 1 hora parado, isso vai ser um puta de um problema. Então a gente precisa trabalhar na prevenção. A gente fala que prevenir é muito mais barato do que responder. Então a gente foca muito em, cara, vamos apertar os parafusos certos e prevenir para que o pior não aconteça. Muito bom. Só eu fico assustada com essas coisas, gente. Eu tô aqui meio que em pânico, né? Mas o Guilherme vai virar meu melhor amigo já a partir de hoje, viu, Daniel? Pelo amor de Deus, preciso. Turma, a VIP Rede é um grande parceiro nosso. Hoje eles estarão lá dentro do Cindy Club, é a nossa plataforma de conexões de marcas. Então, todos estão convidados a estar conosco, onde a nossa base de 51 mil CNPJs, eles têm acesso a esse hub de conexões de marcas. E aí, estamos com a VIP Rede, em alguns outros parceiros lá dentro, mas a gente escolheu esse momento porque a VIP Rede é um parceiro muito especial. Então, Gui, obrigada por tudo que você colocou aqui para a turma. Acho que foi um papo bem legal. Acho que a gente ficaria mais tempos, né, conversando sobre isso. A jornada continua, a parte de educação vai continuar. A gente vai ter um evento em junho, e aí eu vou divulgar para todo mundo que esteve aqui esses dados para que vocês também continuem evoluindo, crescendo e tendo um pouco mais de troca de conhecimento com a gente. Gui, se despede do pessoal, convidando eles para conhecer teu mundo aí. Primeiro, agradecer aí pelo tempo. Eu sei que parar vocês aqui para poder falar de um tema que, para quem não é da área de tecnologia, acaba sendo algo chato, mas obrigado pelo tempo, pelas perguntas. A gente, até pela parceria com o Sindiosp, a gente entender que esse mundo é um mundo de saúde que precisa muito. A gente tem trazido alguns grandes fabricantes e marcas para dentro da conversa, e a gente vai em breve aí dentro do clube, aí a gente vai disponibilizar algumas ofertas de produtos e serviços com preço muito diferenciado para atender quem é associado ao Sindiosp. Então a gente de fato quer trazer, né, esse apoio, ajudar, e a gente vai lançar aí alguns produtos legais. Pode compartilhar meus contatos, qualquer coisa, eu estou sempre disponível. Estou sempre online. A gente tem aqui os 2 Eduardos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, para uma reunião presencial, um bate-papo, ele vai sempre acionar a gente lá que precisar, mas eles ficam aqui em São Paulo, a base hoje deles é aqui em São Paulo. Nosso escritório é na Moema, né, na Berrini. E assim, eu estou sempre disponível também, estou sempre online. Sou pai de gêmeos de 3 meses, então estou sempre acordado. Vixe. Entra uma madeira e outra. 24/7, estou sempre online, estou sempre disponível, então qualquer hora, qualquer dúvida que precisar, me acionem, que seja por TI ou que seja pela paternidade, que eu estou aprendendo muito também. E, enfim, muito obrigado pela oportunidade, contem com a gente aí para o que precisar, e obrigado mais uma vez. Obrigada, Gui.